Não é de hoje que o futebol brasileiro conta com a categoria de vários jogadores argentinos. Vários casos podem ser citados, como D'Alessandro no Inter, Sorin no Cruzeiro, Tevez no Corinthians, Conca no Fluminense e vários outros que poderiam ser citados. O contrário é bem menos comum, mas poderíamos citar o caso do atacante Yarley, ex-Paysandu, que teve passagem pelo Boca Juniors. No vídeo de hoje vamos falar sobre a história da carreira do ex-jogador argentino Antônio Sastre. Se você ficou curioso, continua neste vídeo até o final. Não esquece de compartilhar, deixar aquele like, que eu vou te contar depois da vinheta. Quem também fez um vídeo sobre o jogador Antônio Sastre foi a amiga Bela, do canal SPFC Hereditário, um canal especializado em falar da história do tricolor do Morumbi. Terminou esse vídeo? Vai lá no link que eu vou deixar lá na descrição e conhece o trabalho dela, que é show de bola. É verdade. Lomas de Zamora é uma cidade com um pouco mais de 620 mil habitantes, que se localiza na província de Buenos Aires, a mais populosa do país, cuja capital é a cidade de La Plata. O interessante é que a cidade de Buenos Aires não é a capital da província de Buenos Aires. É o quê? E muito menos a primeira fica dentro da segunda. Que viagem é essa, velho? Elas são separadas. A capital da Argentina, junto com sua região metropolitana, é como se fosse outro estado. E a província de Buenos Aires, que fica do lado, é como se fosse outro estado. Mas lá eles chamam província. Ah, agora eu entendi! Foi em Lomas de Zamora que no dia 27 de abril de 1911 nasceu Antônio Sastre, o filho mais velho do casal Eugênio e Maria, que ainda teve mais 4 filhos. Há 100 anos atrás, a sobrevivência era algo muito mais complicado do que hoje, mesmo com o botijão de gás a R$ 150. O que fez com que Antônio Sastre, ainda na adolescência, se tornasse o chefe da casa, logo após a morte prematura do pai. Aos 18 anos de idade, aliava o emprego que tinha em uma loja de produtos para a higiene pessoal com o futebol, atuando no extinto Progressista de Avellaneda. O bom futebol mostrado chamou a atenção do Clube Atlético Independiente de Avellaneda, que firmou contrato com o jovem atleta ainda aos 19 anos de idade, em 1930. Naquela época, o Independiente buscava alguém para substituir o meia Alberto Lalin, que foi obrigado a parar de jogar devido a uma lesão no joelho idêntica ao do nosso Ronaldo no fim dos anos 90. Em 1932, foi vice-campeão do Campeonato Argentino, ano em que o Independiente perdeu o título para o River Plate. Com a camisa roja do Independiente, Sastre seria vice-campeão em 3 oportunidades, em 1934 e 1935, perdendo ambos os títulos para o Boca Juniors, em 1937, quando perdeu a taça para o River Plate. O time vinha no incômodo jejum de 11 anos sem títulos, mas tudo mudou quando em 1938 passou a formar trio de ataque com outras 2 lendas do futebol local, o também argentino Vicente de la Mata, vindo do Central Córdoba, e o paraguaio Arsenio Érico, vindo do Nacional de Assunção, e que até hoje é o maior goleador do campeonato argentino, além de ter o posto de melhor jogador paraguaio de todos os tempos. Sastre foi bicampeão argentino pelo Independiente nos anos de 1938 e 1939, em ambas conquistas deixando o River Plate com o vice. O inédito tricampeonato poderia ter vindo em 1940, mas o Independiente acabou perdendo o título para o Boca. Devido à rapidez com que escapava dos adversários, recebeu o apelido de El Cuila, que é a fêmea do Cui, que é o nome em espanhol do nosso porquinho da Índia. Antônio Sastre era a marca do jogador versátil, pois jogava com facilidade em todos os setores do campo, seja no ataque, no meio ou na defesa. Chegou inclusive a atuar como goleiro em um jogo diante do São Lourenço e outro diante do Peñarol do Uruguai e não tomou gols. Sastre jogou no Independiente até 1942 e atualmente é o 6º maior artilheiro da história do time de Avellaneda. Antônio Sastre fez seu primeiro jogo com a camisa da seleção argentina no dia 14 de dezembro de 1933, no amistoso contra o Uruguai, jogo que marcou a primeira vitória dos argentinos contra os uruguaios no Estádio Centenário de Montevidéu. Poderia ter jogado a Copa de 1934, mas a seleção argentina foi montada apenas com jogadores amadores, enquanto que naquela época o Independiente já disputava a Liga Profissional. O primeiro título de Sastre com a camisa alviceleste veio na Copa América de 1937, realizado em Buenos Aires. Atuando como lateral,
Sastre ajudou a Argentina a terminar a competição, que era jogada no sistema de todos contra todos, dividindo a primeira colocação com o Brasil, ambos com 8 pontos ganhos, se fazendo necessário um jogo de desempate, que foi jogado no estádio do São Lourenço e vencido pelos argentinos por 2-0. 4 anos mais tarde, em 1941, Sastre voltaria a conquistar com a Argentina o título da Copa América, desta vez realizada no Chile. Antônio Sastre marcou o gol da vitória da Argentina sobre o Uruguai por 1-0 na penúltima rodada e ajudou sua seleção a ser campeã, obtendo 4 vitórias em 4 partidas. Sastre faria sua última aparição com a camisa da Argentina justamente no jogo da última rodada contra o Chile. Um ano antes, em 1940, Sastre marcaria um dos gols da vitória dos argentinos sobre o Brasil por 3-0, em pleno estádio Palestra Itália, em São Paulo, jogo válido pela extinta Copa Roca. Poderia ter jogado a Copa do Mundo de 38, mas a Argentina se recusou a participar por não ter sido escolhida como país sede. Birrinha besta de Mina Amarelo. Em 1943, o São Paulo já contava com o astro Leônidas da Silva, o Diamante Negro, que depois viraria marca de chocolate justamente por causa dele. Sastre já tinha 32 anos e sua contratação pelo São Paulo dividia opiniões. Os invejosos diziam que a contratação seria um desastre. A turma já era boa para fazer piadinha. Diziam que o São Paulo ia contratar um bonde, aquele veículo lento, pesado, antigo, que circulava nas capitais. Pois, para alguns, era um ex-jogador em atividade. Ao lado de Sastre brilharam naquela época jogadores como Noronha, Rui, Bauer, Luizinho, Bardal, Teixeirinha, entre outros. Os primeiros jogos de Antônio Sastre com a camisa tricolor não animaram muito, chegando inclusive a ser sacado do time titular. Mas o primeiro gol com a camisa São Paulina veio no dia 19 de maio de 1943, na vitória do time paulista sobre o Fluminense por 3-0 em um amistoso. A partir daí, foi um desastre para as defesas adversárias. No Campeonato Paulista de 43, marcaria 2 na vitória de 8-1 sobre a Portuguesa Santista no dia 30 de maio, um na vitória por 2-1 sobre o extinto Ipiranga em 1º de agosto, um na vitória de 3-0 sobre a Portuguesa no dia 8, marcaria 6 gols na vitória de 9-0 sobre a Portuguesa Santista no dia 14, sendo até hoje o jogador do São Paulo com mais gols marcados em uma única partida, um na vitória de 3-2 sobre o Juventus no dia 22 e 2 na vitória de 4-1 sobre o Santos no dia 12 de setembro. Após empate em 0-0 diante do Palmeiras no dia 3 de outubro, o São Paulo de Antônio Sastre se sagrava campeão paulista de 43. 2 anos mais tarde, em 1945, Sastre ajudaria o tricolor a levantar mais uma taça. Marcou um gol logo na estreia, na vitória de 6-2 diante do Jabaquara no dia 6 de abril, um na vitória de 3-2 sobre o Corinthians no dia 6 de maio, um na vitória por 4-1 diante do São Paulo Highway no dia 20 de maio, um na vitória de 2-1 sobre a Portuguesa no dia 13 de junho, um na vitória por 5-0 sobre a Portuguesa Santista no dia 17 de junho, 3 na vitória por 6-1 diante do São Paulo Highway no dia 21 de julho, um na vitória por 4-0 diante do Santos no dia 19 de agosto e mais um na vitória por 2-1 sobre a Portuguesa no dia 26 de agosto. Após vitória por 5-1 sobre a Portuguesa Santista no dia 30 de setembro, o São Paulo de Antônio Sastre conquistava o título paulista de 45. No ano seguinte, Antônio Sastre levaria o tricolor a mais um título. Marcou um na vitória de 3-1 sobre o São Paulo Highway no dia 5 de maio e mais um na vitória de 4-0 sobre o Jabaquara no dia 7 de setembro. Na última rodada, após vitória sobre o Palmeiras por 1-0, o São Paulo conquistava o título do Paulistão de 46. O time argentino Gimnasia e Esgrima, da cidade de La Plata, havia sido rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Argentino e em 1947 tentaria voltar à elite. Para isso, convenceu Antônio Sastre, já aos 36 anos, a desistir momentaneamente da ideia de aposentadoria e aceitar o convite para defender o time na disputa da segunda divisão. Com Antônio Sastre no ataque, o Gimnasia Esgrima La Plata conquistou o acesso como campeão da segunda divisão argentina de 1947, terminando a competição com 3 pontos de vantagem sobre o vice-campeão Quilmes. Infelizmente, veio o dia 23 de setembro de 1987, dia em que Antônio Sastre, aos 76 anos,
nos deixou vítima de um acidente vascular cerebral em sua cidade, onde morava, Avellaneda. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos sobre a história da carreira do ex-jogador argentino e São Paulino Antônio Sastre. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!